Olá, eu sou a Natália aqui do Eu Sem Fronteiras e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o despertar espiritual, ou algo que eu gosto de também pensar como um despertar para o autodesenvolvimento. Porque esse termo despertar espiritual, ele leva muito para um lado místico da coisa, e muitas vezes o que nós chamamos de despertar é somente um momento em que nós deixamos de fazer as coisas inconscientemente, que nós apenas deixamos a vida nos levar, né? E começamos a procurar justificativas para os nossos comportamentos, procurar formas de mudar aquelas coisas que nos incomodam em nós mesmos, aquele momento que você busca por uma terapia, por realmente ser alguém melhor, por ser a sua melhor versão a cada dia. Esse processo, né, que nós podemos chamar então de despertar para um autodesenvolvimento, ele tem os seus lados bons e também tem os seus lados ruins. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Então, se você está começando neste caminho de tentar se tornar uma pessoa melhor, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque semanalmente nós compartilhamos nossas reflexões e ideias sobre o assunto e que pode ser útil para vocês durante esse processo, tá bom? O que eu vou compartilhar com vocês hoje é um reflexo do que eu observei e ainda observo durante esse meu processo de autodesenvolvimento e também que eu observei na jornada de outras pessoas. Mas não necessariamente é a única verdade, não necessariamente são os únicos pontos bons e ruins. E além dos que eu vou falar, tem muitos outros que a gente acaba observando no dia a dia. Mas eu separei aqueles que parecem ser muito comum a todas as pessoas que eu conheço e converso sobre isso. E se em algum momento você perceber que existe alguma coisa muito interessante que aconteceu com você neste processo, compartilha com a gente nos comentários também, pra gente ver se também aconteceu conosco e trocarmos essas experiências, porque isso nos ajuda a ver que não tem nada de errado acontecendo com a gente, que faz parte mesmo de um processo. Então, vamos começar com o lado ruim do despertar espiritual ou do despertar para se tornar uma pessoa melhor ou tentar fazer isso. A primeira coisa complicada, no meu ponto de vista, é você acompanhar todas as suas ilusões desmoronando. Porque nós crescemos, né, com algumas coisas impostas pela sociedade, pela nossa família, e por muito tempo eu, por exemplo, achei que eu teria que crescer, trabalhar, estudar, me casar, ter filhos e só. Que eu não poderia despertar para outros hobbies ou outras vontades e que eu teria que seguir esse roteiro. E a partir do momento que eu comecei o processo do autoconhecimento, do autocuidado com terapia, além dos meus horizontes se abrirem para novas possibilidades, eu também observei tudo aquilo que eu achava que era certo, não parecendo mais tão certo. E é um ponto positivo? É, mas você observar todo aquele plano que você tinha para sua vida desmoronando, ou você ver que você achava que a vida seria uma coisa e agora ela vai ser outra, né? Pode ser outra, é claro que você pode escolher seguir o roteiro que a família e a sociedade impôs para você, mas se desfazer dessas ilusões, isso dói, porque a gente sai da nossa zona de conforto. Então acaba se tornando um pouco complicado. Ah, e eu acho que o que dói mais nesse momento é porque nós somos muito apegados ao que a nossa família pensa, ao que os nossos amigos ou o que a sociedade pensa de nós. E muitas vezes aquilo que nós escolhemos para a nossa vida não é bem visto por essas pessoas. E a gente se desapegar da opinião delas para fazer o que a gente quer, eu acho que esse é o ponto que mais dói nesse momento. Um segundo ponto é que tanto as pessoas que você ama vão se afastar de você, ou você vai acabar se afastando dessas pessoas. Porque o que acontece? Quando nós entramos em um determinado processo de tentar nos tornar uma pessoa melhor, duas coisas podem acontecer. Uma delas é os nossos assuntos não baterem mais com o assunto das pessoas que convivem com a gente. Não porque nós somos melhores ou porque nós aprendemos alguma coisa ou descobrimos a verdade, nada disso. Mas assim, você está numa pegada de querer se autoconhecer, de querer parar de reclamar de tudo, de tentar fazer a sua vida dar certo. E nem todo mundo tem essa vontade, então eles não vão querer ouvir que você está fazendo tudo isso por você, porque eles estão em outro momento e tá tudo bem. Outro ponto também pode ser que nesse processo você acabe escolhendo uma religião diferente da sua família, você decida trabalhar em outro país ou fazer qualquer coisa que realmente te afaste dessas pessoas, né, dos seus amigos,
dessas pessoas que você costumava conviver. Mas tá tudo bem, faz parte do processo. Isso não significa que você nunca mais irá vê-las ou nunca mais irá abraçá-las. É só um pequeno afastamento. A terceira coisa é que as crises existenciais vão se tornar muito presentes na sua vida. Principalmente porque você começa a confrontar a realidade que foi imposta para você, todas as crenças, todos os costumes. Isso causa uma insegurança, causa um frio na barriga. Você começa a querer entender mais sobre filosofia, sobre autoconhecimento, sobre outras culturas, sobre outras crenças e religiões. E aí você vê que não existe uma só verdade. E tudo isso dá um parafuso na cabeça, a gente acaba ficando confuso. Essas crises existenciais, elas são ruins em alguns momentos, mas também são boas, porque isso significa que você está se abrindo para novos conhecimentos, para novas possibilidades que até então você não olhava. E isso pode trazer muito aprendizado, uma bagagem muito legal. O quarto ponto que eu separei como uma coisa ruim, mas que também é boa do despertar, é que você vai perceber durante as suas sessões de terapia, durante as suas leituras, durante seu processo de autoconhecimento, o quanto você foi ensinado a odiar a si mesmo. E por que que isso é ruim? Porque causa dor. Quando você vê que durante a sua vida inteira você agiu, tomou decisões, tudo baseado no que as pessoas iriam pensar de você. Às vezes você deixou de usar um biquíni numa praia, você alisou seu cabelo quando não queria, você namorou alguém que você não queria namorar só porque a sua família queria que você namorasse aquela pessoa. Isso é uma falta de amor próprio. Você fazer as coisas que você não quer é uma falta de amor próprio e nós fomos ensinados a fazer isso. É bom, por um lado, você perceber isso porque você pode mudar. Mas dói ver quanto tempo da nossa vida a gente perdeu, a gente se sentiu infeliz, não aproveitou aquele rolê maravilhoso na praia só porque você foi ensinado que seu corpo não é bonito ou que a sua forma de pensar não é correta. Então é uma dor, mas até que é uma dor boa quando você consegue transpassar tudo isso e aprender a se amar e aprender a fazer as coisas que você gosta. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo para eu compartilhar tudo que eu aprendi sobre amor próprio e autoestima durante essa minha jornada, e ainda aprendo muito todos os dias, deixa aqui nos comentários que eu posso preparar alguma coisa bem legal, tá bom? E a quinta coisa deste lado ruim do despertar, né, espiritual, é que por muito tempo a culpa e o autojulgamento vai te acompanhar. Mesmo que a sua vida estiver perfeita, que você estiver vivendo assim coisas que você sempre sonhou, em alguns momentos você vai se sentir culpado. Vai se sentir culpado porque a sua vida está muito boa e talvez a dos seus familiares não esteja. Vai se sentir culpado porque você está seguindo uma outra religião e mesmo que essa religião lhe faz bem, você foi ensinado que você não deveria seguir outra religião senão a da sua família. E isso gera culpa mesmo quando estamos conscientes de que essa não é a verdade. Mas é porque é uma coisa muito interna, muito subconsciente. Por isso que eu sempre recomendo que durante o processo de autoconhecimento, tudo seja acompanhado com um terapeuta, com um psicólogo qualificado. Porque essa pessoa ela estudou e ela vai te ajudar a entender essas suas crenças, a cuidar do seu subconsciente para que essa culpa e esse autojulgamento seja cada vez menos presente. Esses foram 5 pontos dos que eu entendo como as maiores dores do despertar espiritual. Mas se você está nessa jornada e percebeu alguma coisa que não foi citado aqui, deixa nos comentários para a gente saber, compartilhar experiências também, tá bom? E agora nós vamos conversar sobre os 5 pontos que eu acredito serem muito positivos na jornada e que, na verdade, eles são simplesmente o oposto de tudo aquilo que é ruim, né? Porque é o lado bom daquela dor, né? Daquele problema que apareceu durante o despertar. O primeiro lado bom é que quando as suas crenças e ilusões desmoronam, você expande a sua consciência para coisas que você nunca imaginou descobrir na sua vida. Você aprende coisas novas, você conhece pessoas novas, situações novas, é tanta coisa nova e maravilhosa que aquela dor das suas ilusões sendo rompidas começa até a ser compensado. Porque você vê que existe um mundo totalmente diferente, um mundo novo, que até então era desconhecido e que se você não passasse por esse processo, talvez você nunca conheceria. A segunda coisa é que na mesma medida que as pessoas se afastam de você, a vida se encarrega de colocar pessoas maravilhosas no seu caminho. Pessoas que estão ali naquele mesmo desejo que você e que vão te auxiliar nessa jornada e que você vai auxiliar a pessoa na jornada dela.
e se tornam relacionamentos muito saudáveis, de muita troca, de muita coisa boa. Então, às vezes, vale a pena a gente se desprender daquele apego com algumas pessoas para permitir que novas cheguem até nós. A terceira coisa que eu acho fantástica nesse processo é o tanto de coisa que nós aprendemos. Principalmente se você está seguindo uma espiritualidade independente, livre de dogmas, daquela que busca mais conceitos filosóficos, psicológicos da coisa, porque você começa a entender as pessoas, como elas funcionam, como elas sentem, como o universo, como que a natureza funciona. Isso tira a gente daquela nossa bolha de que tudo acontece muito mecanicamente e tudo traz muitos aprendizados, é uma coisa muito fantástica. O quarto ponto que eu acho muito positivo é que gradativamente, com o tempo, você vai conhecendo e experimentando a paz. Porque no começo é difícil, mas depois de todo o processo, que você já está começando a aceitar as pessoas como elas são, aceitar as coisas como elas são, a confiar no universo, no fluxo, em Deus, no que quer que seja, a soltar um pouco aquele controle, aquele medo, tudo isso vai criando em nós pequenos espaços de paz, de sossego, de calmaria. Isso é uma coisa muito fantástica, principalmente para aqueles que experienciaram, por exemplo, a ansiedade, né? E quando você cuida disso, né, corretamente, com a psicologia, tudo certinho, e vai fazendo esse processo interno também, você começa a perceber que os quadros de ansiedade diminuem um pouco, porque você está trabalhando tudo isso, você está cuidando de tudo isso e não simplesmente deixando que a ansiedade seja como ela sempre foi para você. E a quinta coisa que eu também acho muito interessante durante o processo, quando você está realmente se libertando dos antigos padrões que você carregava, é que você para de julgar a si mesmo, né? Para de se julgar tanto e aprende também a parar de julgar o outro. Começa a entender a jornada do outro, a entender que se aquela pessoa é ignorante ou grossa, talvez nem tenha nada a ver com você, seja uma coisa dela, e você não se apega àquilo e deixa as coisas fluírem mais naturalmente. E você também para de julgar a si mesmo, de apontar o dedo para si mesmo na frente do espelho, respeitando o seu processo, respeitando o seu tempo, e tudo isso traz um alívio muito grande. E uma vez que nós tiramos o chicotinho das nossas mãos, paramos de nos julgar, de condenar o mundo, nós percebemos que nós não somos melhores que ninguém é melhor que a gente, que estamos aqui tudo num grande processo de aprender com as nossas dores e de lidar com as coisas que a vida colocou no nosso caminho. E se nós nos inconformamos com as tragédias que acontecem no mundo, e é normal se inconformar porque nós somos humanos, ao mesmo tempo, nós entendemos qual é o nosso papel nesse lugar, né? Entendemos que nós não podemos salvar o mundo, nós não podemos salvar as pessoas, mas nós podemos mudar a nós mesmos, nos tornar pessoas melhores e aí sim fazer uma diferença no mundo a partir das nossas atitudes, a partir do nosso exemplo. E uma coisa interessante também é que nesse processo, todas aquelas pessoas que você ama e que você queria o melhor, mas nunca conseguiu fazer com que a pessoa enxergasse o melhor para ela vai perceber que você parou de impor a sua verdade, que você está vivendo uma vida legal e ela vai chegar até você para perguntar o que você está fazendo para sua vida estar tão legal. E a partir daí você consegue fazer uma diferença genuína na vida das pessoas. Isso é o despertar para um autodesenvolvimento, é para isso que nós nos tornamos pessoas melhores. Para que através da nossa transformação, da nossa melhora, nós possamos oferecer e compartilhar todo esse conhecimento, toda essa oportunidade de mudança para as pessoas ao nosso redor, respeitando o tempo e o limite de cada uma também. Então, esses são os lados bons e ruins que eu identifico do despertar espiritual, né, do despertar para o autodesenvolvimento. Como eu já disse ao longo do vídeo, se você passou por alguma coisa interessante, deixa aqui nos comentários a sua experiência, porque essa troca faz com que as pessoas vão se entendendo melhor a cada dia. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe a sua avaliação no vídeo para que a gente saiba se está no caminho certo e compartilha com aquela pessoa querida que também está passando pelo despertar para ver se ela também se encaixa em algum desses lados bons ou ruins que a gente citou aqui, tá bom? E nós nos vemos no próximo vídeo.